Os acessórios e equipamentos utilizados em nossas receitas você encontra no Armazém 2000. Como vai? Meu nome é Vera Madeira. Eu estou aqui para eu ensinar a fazer um carrinho de bebê, que é uma coisa muito bonitinha para crianças recém-nascidas ou para chá de bebê, fica super bonitinho. O passo a passo, todas as receitas vão estar na revista e também vão ter algumas fotos onde vocês vão poder, se não entender na filmagem, vocês podem ver o passo a passo na revista também. Qualquer coisa, vocês entram em contato. Meu site é www.cursosveramadeira.com. E vocês podem entrar em contato também com a Viviane, que é viviane@cursosveramadeira.com, tá? Então, vamos lá. O bolo, a receita vai estar lá na revista, como eu já falei. É um bolo fofo, bem aquele bolo de mãe, bem amanteigado. Quando a gente fizer esse bolo, tem que fazer e deixar ele na geladeira, pelo menos de um dia para o outro, para ele ficar bem firme e a massa bem flexível. Nós vamos fazer assim. Então, para cortar um bolo, para bolo esculpido, as fatias têm que ser bem fininhas, não pode ser uma fatia grossa, para o bolo ficar bem recheado. Então, assim, são fatias finas e com pouco recheio. No montante, ele fica com bastante recheio. Porque se você fizer com fatias muito grossas, ele vai ficar aquele bolo seco, que não é gostoso de comer, principalmente para o padrão do brasileiro. Então, corta com esse serrotinho, que é fácil. Quem não tiver serrotinho, corta com faca. É que esse serrotinho, ele é bom porque as fatias saem todas iguais. Essa parte aqui eu vou deixar. E a gente vai fazer assim. Aqui eu já tenho um bolo. A altura dele vai depender da largura do seu carrinho. Então, aqui eu tenho um bolo. Esse bolo que vocês vão fazer, que tem na receita, é um bolo bem grande. A gente usa 4 xícaras de farinha. Então, aqui os dois têm um bolo, uma receita inteira. Então, vai dar um bolo bem razoável. Para a gente fazer o recheio de bolo esculpido, o recheio tem que ser assim, em forma de pomada, ó, tá vendo? Pode ser um doce de leite cozido, 40 minutos. Pode ser doce de leite industrializado. Existem uns doces de leite muito bons. Então, vocês vão passar, pode ser um ganache branco, mas sempre nessa textura, ó, bolo bem firme. Então, aqui, a gente vai fazer assim. Já tenho todas essas aqui com camada. Então, são camadas finas também, porque se a gente colocar uma camada muito grossa, ele não vai sustentar o bolo. Então, passem. Imagina que um bolo desse tem, em média, 8 camadas de recheio. Quer dizer, eu posso fazer mais ainda o tamanho que eu quiser. Então, para esse diâmetro aqui, eu uso um tanto, mais ou menos, de uns 6 a 8 centímetros de altura. Então, eu venho aqui, passo a outra camada. Sempre procurem passar com uma espátula, porque senão esse bolo ele não esfarela muito. Ele é bem macio, mas ele não esfarela. Se você passar com uma faca, pode ser que ele comece a esfarelar mais e fique ruim para passar. Então, essas espátulas aqui são ótimas para isso. Então, este tamanho aqui já é suficiente para mim. Vocês recheiem, coloquem na geladeira. Ó,
põe na geladeira, põe um filme plástico e faz uma prensa nele, tá? Esse aqui de baixo já estava na geladeira, então eu posso virar o bolo assim, ó. Não tem perigo nenhum que ele fica. Ó. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui com uma faca. Eu vou cortar bem ao meio, que é a distância que eu tenho do carrinho, da altura do carrinho. Então, eu venho aqui e corto aqui. Ó. Vou cortar um pedaço aqui para ele poder ficar de pé. A faca sempre limpa, porque senão o recheio gruda todo nela e aí é complicado. Então, você tem que cortar um pouquinho para ele poder ficar de pé, ó. Então, essa aqui é a parte de baixo do carrinho. E eu vou fazer a parte de cima dele. Vou pegar aquela outra metade e vou cortar aqui, ó, na metade de novo. Então, esta parte vai ficar assim. Só que a gente precisa tirar todo esse miolinho e ficar um côncavo, tá vendo? A gente vai com uma faca menor, nós vamos tirar aqui, ó. Tira aqui e tira aqui. E aí, vocês vão cavando, ó. Aqui. Vocês vão cortando aqui e vão cavando. Cuidado para não cavar demais, porque senão ele não tem sustentabilidade aqui em cima. Então, isso aqui fica assim. Tá vendo? Quando o bolo é flexível, ele para. Agora, depois disso, eu vou colocar, depois que eu lavar minha mão, eu vou pegar um isopor, que tá aqui, e vou colocar como base, porque precisa sempre ter uma partezinha, um isopor mais fininho, esses pratinhos que se colocam doces, frios, é uma coisa que é fácil de achar. A gente tem que pôr um suporte aqui, porque senão não tem como colar, tá? Como colocar aqui. Então, tá. Depois que a gente cortou, a gente precisa de uma base para fazer isso. Então, é só pegar um pratinho desse de isopor. Eu vou cortar no tamanho que eu quero. Corto aqui. Corto aqui. E corto aqui. Dou uma olhadinha se ficou certo. Esse pedaço está um pouco maior. Ele dá certinho aqui na parte de trás. Agora eu vou passar um doce de leite para grudar, porque esse doce de leite ele serve de cola também. Como se fosse uma cola. Eu passo o doce de leite aqui. Ó. Não passa pouquinho, porque senão o que vai grudar aqui vão ser os farelinhos do bolo só. E também não passa muito, porque também o bolo vai começar a escorregar. Sempre se preocupando com as bordas, que é muito importante. E vou grudar aqui. E aí, gostou do vídeo? Clica no link da descrição, tem acesso a todo o nosso conteúdo digital e ainda recebe em sua casa 11 edições por ano, com passo a passo de receitas e toda a informação de que você precisa. www.cake2000.com.br. Os acessórios e equipamentos utilizados em nossas receitas você encontra no Armazém 2000.